Hoje eu quero te contar a história de Mike M., um garoto de 17 anos que vivia nos Estados Unidos no ano de 94. Mike era apaixonado por carros antigos e ele restaurou um carro, um Mustang 68, por completo e pintou esse carro todo de amarelo. Ele era apaixonado em carros antigos e a sua família não percebeu que ele estava também, ao mesmo tempo em que estava ali realizando um hobby, uma coisa que ele amava fazer, a família não percebeu que ele estava enfrentando um momento de sérios problemas emocionais e psicológicos. E o que aconteceu? Ele acabou tirando a própria vida sem que ninguém percebesse que ele estava correndo esse risco. Isso aconteceu lá em 1994 e a sua família e seus amigos, diante dessa tragédia, conseguiram fazer um movimento muito interessante, muito saudável de valorização da vida. Então, após a sua morte, a família e os amigos resolveram escrever alguns cartões na cor amarela em homenagem à paixão do Mike pelo carro amarelo, e eles escreveram vários bilhetes com a mensagem de que se estiver precisando de ajuda, se estiver em sofrimento, que busque por essa ajuda. Esses cartões foram distribuídos foram centenas de cartões, foram distribuídos em vários lugares e aos poucos as pessoas foram tendo notícias de vidas que foram salvas através dessa atitude da família e das pessoas que amavam Mike. Então foi uma reviravolta, na verdade, porque de uma situação muito triste veio todo um movimento de crescimento, de valorização da vida que pôde salvar várias pessoas do risco de suicídio. A partir dessa história, iniciou-se nos Estados Unidos um movimento muito forte de prevenção ao suicídio. E aqui no Brasil, a partir de 2015, definiu-se o mês de setembro como um mês oficial para a campanha pela vida. Então, setembro é o mês escolhido e amarelo a cor escolhida para representar essa luta pela vida. Então, setembro amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, já que no dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Luta contra o Suicídio. Falar sobre esse assunto nunca é fácil, acaba sendo um assunto tabu na sociedade. Por dois motivos, porque lidar com a morte não é fácil. Sempre envolve um sofrimento mais intenso, sempre envolve um receio, um medo de machucar o outro, de sentir a dor envolvida na perda de alguém. E quando é uma morte que é causada pela própria pessoa, aí essa situação fica ainda mais delicada. E tem-se um receio muito grande de que falar sobre isso possa estimular as pessoas a ter esse ato. Mas isso, na verdade, é apenas um tabu, porque falar abertamente sobre o suicídio é algo muito importante, porque ao falar, a gente traz a possibilidade da pessoa que está pensando sobre isso falar sobre o seu pensamento, falar sobre as suas ideias, sobre a sua ideação, e isso nos abre a possibilidade de desenvolver ações, encaminhamentos, tratamentos para ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Mas é claro que a gente sempre tem que ter muito cuidado com a maneira de falar. Os estudos mostram que existe um efeito chamado de suicídio por contágio. O que é isso? O suicídio por contágio é quando alguém que é conhecido, pode ser uma pessoa pública, né, que é conhecida, ela é famosa, ou uma pessoa que é próxima ali, né, de uma comunidade. Quando existe um suicídio, aumenta-se o número de suicídios naquela comunidade. Por isso é chamado por contágio. Acontece com uma pessoa, as pessoas ficam sabendo, quem tem já uma vaga ideia sobre aquilo pode ser encorajado e acabar também cometendo o ato. Então esse é um evento real com o qual a gente deve se preocupar. Então quando acontece um suicídio, o que a gente precisa fazer não é não falar sobre aquilo, é falar sobre aquilo de maneira responsável, cuidadosa, trazendo caminhos, trazendo luz, para que aquela situação possa ser usada de maneira a ajudar as outras pessoas, como a família do Mike fez, né? Que é uma maneira muito interessante. Então, nesse mês que a gente está agora, setembro, que a gente está vivenciando a campanha, existe inclusive um risco de aumentar o número de suicídios por tanto se falar nesse assunto. Mas a questão é porque muitas vezes fala-se de maneira irresponsável, sem trazer a problemática junto às soluções, às formas de lidar, a prevenção, a promoção ao sentido da vida. Então é isso que eu busco fazer aqui nesse vídeo, trazendo essa campanha, a importância dessa campanha e a maneira responsável de lidar com isso. Então falar é importante e por isso que o slogan dessa campanha é: falar é a melhor solução.
É importante que as pessoas possam falar sobre isso, especialmente quem está em sofrimento possa falar sobre isso. O que a gente vê muito acontecendo? Quando a pessoa está com essa ideia de tirar a própria vida, quando ela tem coragem de falar isso para alguém, o que ela recebe é um sermão, é uma crítica, são falas desconsiderando o seu sofrimento. Então é muito comum frases como: mas olha só quantas pessoas têm mais problemas que você tem uma boa vida, você precisa valorizar tudo que você tem. Então são falas que na verdade não tem uma escuta para o sofrimento da pessoa. Então como conversar com essa pessoa que nos procura e nos diz que está em sofrimento? Ou às vezes a pessoa nem diz diretamente, mas existem as frases de alerta. Então nas frases de alerta são aquelas falas às vezes sutis, superficiais, mas que trazem a mensagem de que essa pessoa está num sofrimento intenso. Frases como: a minha vida não faz sentido, eu preferia estar morto, se eu morrer as pessoas vão ficar melhor porque eu só estou atrapalhando a vida das pessoas. Então são frases como essa que nos trazem a notícia de que essa pessoa precisa de ajuda. Então ao escutar essas frases, o que a gente precisa fazer não é bater de frente, não é dizer para a pessoa que ela está sentindo errado. Então eu não devo responder assim: imagina, você tem uma vida tão boa, tem tantas pessoas que te amam. Ou, nossa, claro que as pessoas se preocupam com você. Não é assim não, olha a sua volta, Claro que a sua vida faz sentido, você tem filho, você tem não sei o quê. Então, são frases que as pessoas ficam querendo convencer o outro de que ele não devia estar sofrendo daquela maneira. Como nós devemos, na verdade, lidar, escutar e conversar com essa pessoa que traz essas frases de alerta pra gente? Importante que a gente consiga conversar com ela sobre isso. Como assim? Por que você acha que sua vida não faz sentido? Como você tem se sentido? O que está acontecendo com você? Percebe que você tem estado meio triste. Vamos ver o que a gente pode fazer? Encaminha essa pessoa, encoraja ela a fazer terapia, encoraja ela a buscar um psiquiatra, para que ela possa fazer tratamentos com profissionais qualificados para ajudá-la nesse sofrimento que ela está enfrentando. Essa é a maneira como qualquer pessoa pode ajudar alguém que está em risco de suicídio. A pessoa ela vai dando pequenos sinais, mas muitas vezes as pessoas não percebem. Então, como que você não precisa ser psicólogo, não precisa ser da área da saúde, basta ser humano, estar convivendo com outras pessoas. Se você percebe que existe um risco, abra sua escuta, abra espaço para a pessoa falar do que ela está vivendo e ajude ela a encontrar os tratamentos adequados para que ela possa melhorar, sair dessa situação. Lembrando que pode ser passageiro esse momento de desespero. Se ela estiver em acompanhamento profissional, ela vai conseguir se reorganizar, melhorar e sair desse quadro. Agora eu vou falar para você sobre os 4 Ds, que são os 4 sentimentos comuns na pessoa com risco de suicídio, para que você possa avaliar em outras pessoas com as quais você convive e também você mesmo e possa se tratar, buscar uma maneira de sair desse quadro. O primeiro D é depressão. Então, esse primeiro D trata-se da pessoa que está se sentindo extremamente sem energia, triste, apática, é aquela falta de vontade de fazer qualquer coisa. É uma sensação de que não é capaz e que não consegue fazer nada porque simplesmente não tem energia para isso. O segundo D é a desesperança. A pessoa não tem perspectiva de futuro. Ela não consegue enxergar para si um futuro. Tudo que ela olha, quando ela olha para frente, ela não consegue ver nada de bom acontecendo. Então, para ela, a vida dela agora vai ser apenas uma continuidade desse sentimento horrível, negativo que ela está tendo. O terceiro D é o desamparo. A pessoa sente-se extremamente sozinha, desamparada nesse mundo. Ela não tem, por mais que ela tenha na realidade, mas a sensação, o sentimento é de que ela não tem com quem contar e ela está totalmente desamparada nesse mundo. E o quarto D é o desespero. Ela já não suporta mais permanecer na vida, ela já não suporta mais continuar vivendo essa realidade que ela vive. Então, a vivência desses 4 Ds trazem uma sensação de uma rigidez, de uma limitação na sua visão.
Então ela não consegue ver perspectiva, ela não consegue ver futuro, ela não consegue ver saída para o que ela está vivendo. Chega um ponto em que para ela apenas acabar com a própria vida pode ser uma saída. É muito importante que quem esteja passando por esse sofrimento seja capaz de buscar ajuda, ou seja ajudado de alguma maneira. Às vezes a pessoa está tão mal, tão sem energia, que ela própria não consegue buscar ajuda e ela vai precisar que outras pessoas a levem até os recursos necessários para que ela saia dessa situação. Então, se esse é o seu caso e você tem alguma energia para buscar ajuda, busque. Se você sente que não tem energia para isso, que seja pegar o telefone, mandar uma mensagem para alguém, mas algum tipo de movimento, caso alguém não tenha ainda percebido a sua situação, a sua necessidade de auxílio, dê essa notícia para que alguém próximo possa te ajudar nisso. Um recurso também muito simples e imediato é fazer contato com o CVV, o Centro de Valorização à Vida. O CVV está à frente também dessa campanha do Setembro Amarelo e lá sempre, 24 horas por dia, tem pessoas para te escutar e para poder te ajudar a encontrar alguma luz e dar os primeiros passos para sair desse lugar que está tão escuro e tão solitário. E aí, assim que possível também, busque os tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Esses tratamentos vão te ajudar muito para que você consiga dar os passos e sair dessa situação que para você nesse momento parece sem saída. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, te ajude a caminhar, a trazer mais luz para sua vida. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva e me acompanhe também no Instagram, @naraleãopsi. Um beijo, até o próximo vídeo.